Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. E no vídeo de hoje nós vamos nos tratar assim, sem edição, sem nenhum tratamento aqui no vídeo, sem nem mesmo a nossa introdução. Porque, primeiro, né, o Senhor vem e fala a hora que Ele quiser. E segundo, a gente tem que aproveitar estes momentos. E hoje, o que o Senhor quer nos alertar através desse vídeo é a respeito de uma palavra, a respeito até mesmo, vou dizer assim, do caminho que nós temos trilhado na liturgia da palavra nesses últimos dias. Você percebeu, você que talvez aí celebra todos os dias, participa da Santa Missa, comunga todos os dias, e isso é muito importante no tempo em que vivemos. Se você não tem praticado isso, busque o quanto mais você puder participar do Santo Sacrifício, participar da mesa da Eucaristia para que você se alimente do corpo de Cristo. Busque muito a vivência dos sacramentos, se alimente, se sustente por isso. Ou se talvez você não tem condições, mas tenha a prática de meditar a palavra, a liturgia diária, mergulhe naquilo que o Senhor tem nos falado. E o que Ele tem nos falado nesses últimos dias, senão atenção, preparai-vos, né? O momento em que eu vou me manifestar de forma mais clara, né, virá. Hoje, o evangelho de hoje, estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 1º de setembro. O evangelho de hoje diz sobre as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre o evangelho de ontem, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês, se caso vocês quiserem pegar, é Mateus 24, de 42 a 44. E aí diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos, porque não sabei em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração dos bens, de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos empregados, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu pensava muito nesse trecho da palavra e dois aspectos, né? Dois trechos que muito me marcavam. Este finalzinho aqui, olha, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. E o outro, qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Esses dois trechos me chamaram muito a atenção nesse evangelho, porque nós precisamos estar preparados para o dia que o Senhor virá, para o momento que nós não sabemos. E aí eu te pergunto, como você tem se alimentado? Como você tem se preparado para este momento? Porque como é o servo bom? Qual é o servo bom e prudente que o Senhor escolhe para cuidar dos seus bens e dar alimento para os seus servos na hora certa? Então, se eu não me alimento do que é bom, se eu não guardo aquilo que é bom, eu não vou ter o que dar para os irmãos, porque isso também o Senhor espera de nós. Claro que nós façamos a nossa parte, e aí tem um total complemento com o evangelho de hoje. As virgens prudentes não deixam de dar o óleo porque falta a elas caridade, mas é porque a salvação compete a cada um. O que eu preciso fazer, o meu progresso depende de mim e o seu depende de você. Então, o que eu tenho buscado para me alimentar, o que eu tenho buscado para me fortalecer na vontade e no querer de Deus, para que na hora que for preciso, para que na hora que a coisa apertar mais ainda, para que no momento em que Ele pedir de mim provas do meu servir, eu tenha o que dar. Porque o servo infiel
lhe será imposta a sorte dos hipócritas, ou seja, dos falsos. Muitas vezes estão ali, estão servindo, dizem que estão com o Senhor, mas não se prepararam, não estão atentos e não se alimentam daquilo que é bom. E o que diz o Evangelho? O Senhor lhes partirá ao meio. Por que parte ao meio? Porque não importa o que vai ser derramado. Não sairá nada de bom daquele servo infiel, daquele servo preguiçoso, servo mau e preguiçoso, diz outros trechos do Evangelho. Então, o que se perderá ali daquele odre? O que se perderá daquele coração que não se alimenta do que é bom? Não se perderá nada, por isso que se parte ao meio. Então, meu irmão, o Senhor tem que olhar para nós e querer-nos inteiros, partindo do pressuposto que nós devemos nos comportar, nós devemos querer estar inteiros no Senhor, dando de alimento a nós e a quem Ele pedir contas daquilo que nós estamos nos alimentando, daquilo que nós estamos recebendo. O Senhor não parou de falar, o Senhor não parou de formar, o Senhor não parou de vir em nosso auxílio. Basta que nós procuremos nas fontes certas, com que queiramos realmente buscar e nos movimentar para isso, para que quando Ele vier estejamos preparados, para que quando Ele vier Ele nos encontre cheios e alimentando, para que não sejamos partidos ao meio, porque não importa o que tem dentro. Qual desses dois somos nós? O servo prudente e fiel ou o servo mau e imprudente que será entregue à sorte dos falsos, dos hipócritas? Quem é você, meu irmão, neste tempo em que estamos vivendo, neste tempo em que o Senhor tem nos formado e nos alertado tanto? Pense muito nisso e veja, o tempo, o dia já vai adiantado, a noite vem chegando, é preciso nos comportar como filhos da luz, como verdadeiros filhos da luz, nos alimentando daquilo que é bom. Deus abençoe muito você, um beijo no seu coração e até a próxima semana.